Os irmãos já podem abrir sua Bíblia no livro de Efésios 6:18. Eu louvo a Deus, né, irmãos, porque nosso Deus, Ele é maravilhoso. Né? Eu estava orando aqui para a Júlia, que estava ali, a gente passou um tempinho internado na UPA. Depois da UPA, foi para o Hospital da Criança, outro tempo internado no Hospital da Criança, precisando de transferência. E a gente levantou clamor, segundo assim a mãe, a tia, o médico já não estava nem dando tanta credibilidade assim, sabe? E Deus proveu, por intermédio de alguém conhecido, Deus foi lá, proveu a transferência dela para Salvador. E não tem nem muitos dias que eu coloquei que ela foi transferida. E para a glória do Senhor, hoje ela está, acho que não sei se já terminou, né? Porque não sei se muito tempo demora. Mas ia dar 6 horas quando ela entrou na cirurgia de transplante. Então esse Deus que nós servimos, irmãos, Ele é fiel. Né? A gente só tem que agradecer ao Senhor. Eu vou estar, o tema é orando com o Espírito Santo, 6:18. Eu vou estar cantando um louvor com os irmãos, 6:18. Hoje eu chorei, mas foi de alegria hoje. Espírito Santo.
Glória a Deus, Ele é fiel. Efésios 6:18. Os irmãos podem ficar sentados. E orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Aleluia, Jesus. Nosso versículo-chave, no caso, é orando em todo o tempo e súplica no Espírito, vigiando nisto toda a perseverança e súplica a todo santo. Nós passamos, né, gente, como cristão, a gente traz essa palavra de reflexão aqui, a gente passa às vezes tempos falando com Deus, orando ao Senhor. Ai, mas sem hora para a gente orar, não tem hora para a gente falar com o Senhor. Não tem hora para a gente clamar ao Espírito Santo. A oração ao Espírito Santo é buscar a direção de Deus em oração. Permite que Ele conduza a nossa palavra, pensamentos e sentimentos. Nem sempre sabemos como orar, mas o Espírito Santo ajuda a fortalecer nossa fé. Intercede por nós nos dias do Pai. Quando oramos guiados pelo Espírito Santo, nossa comunhão com Deus se torna mais profunda, a nossa confiança se renova. Glória a Deus. O que eu quero trazer com isso nessa noite, eu estava falando com minha sobrinha, que a gente estava conversando outro dia sobre oração. Eu falando assim, olha, a oração nos aproxima de Deus. A gente ora por propósito pessoal, tipo, pela nossa vida financeira, a gente ora por um emprego, a gente ora pelo trabalho, por uma cura, mas na verdade que tudo isso aqui é passageiro, até o nosso corpo que a gente está hoje. Esse corpo aqui não é eterno, porque a palavra diz que no abrir e fechar de olho, a gente vai ser levado, mas seremos renovados, né? Não será com essas vestes que a gente aqui, ó, tem. O nosso corpo será como luz diante, né? Eu creio que vai ser como uma estrela brilhando, porque a luz do Senhor vai nos irradiar. A gente precisa orar mais, sim, vamos orar. O que a Bíblia diz? Buscar o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos orar sim, mas precisamos orar mais por intimidade com o Espírito Santo, orar mais por dons espirituais. Nós precisamos orar mais para o dom de interpretação de línguas, para a gente não ser enganado por falsas profecias, para que depois não cheguem pessoas no meio da igreja dançando e sambando, dizendo que está falando em mistério, está falando língua de demônio, amaldiçoando pessoas. Nós devemos orar mais em espírito. Meu irmão, mas orar mais em espírito, você não ora para Satanás saber o que você está falando. A gente precisa parar de falar mais e orar. Eu mesmo tenho um hábito. Eu tenho um hábito de orar clamando. E eu achava, e a gente tem aquela mania de achar que todo mundo tem que orar igual a gente. Se a gente ora quietinho, todo mundo tem que orar quieto. Se a gente ora clamando, todo mundo tem que orar. Mas cada um com a sua intimidade com Deus. Então o que acontece? Eu gosto de orar, muitas vezes clamando, mas tem dias, tem situações que eu não consigo nem falar. Eu só oro em espírito e gemendo no espírito, e ali o Senhor contempla a minha oração. Porque eu já dei testemunho aqui que eu teve vezes de situações de acontecer lá em casa, e eu orar ao Senhor e falar: Senhor, isso, e orar em espírito, passar 1 ou 2 horas de relógio no joelho, orando e chorando, sem nem Satanás ouvir a minha voz. E quando eu chegar na igreja, Deus usar alguém para falar tudo que eu estava falando lá em espírito e me responder as minhas orações, os meus questionamentos que eu fazia a Deus. Oração em espírito, orar com o Espírito Santo, você se aproxima mais de Deus, você tem uma vida de mais intimidade com Deus, você está passando uma luta, mas dentro de você é uma paz que o mundo não pode te oferecer,
que o ouro, o dinheiro e a prata não pode comprar nem te dar. E confunde o mundo. Como é que aquela pessoa está de luto, mas o coração está em paz? Como é que está passando na prova, mas o coração está em paz? Como é que está no deserto e está dando risada? Por isso que Deus confunde os sábios. Porque a gente, como crente, quando a gente fala cristão, mas é verdadeiro cristão, não é cristão de qualquer jeito. Os verdadeiros cristãos é chamado de loucos, porque ele faz coisas, ou acontece coisas na vida dele que para o ser humano normal, não é normal mesmo acontecer. Quando você começa a orar, se aproxima de Deus, você tem uma intimidade com Deus. Durante esse período que eu estou, irmã, fazendo as intercessões no grupo, que eu abri esse grupo e que as irmãs começaram a orar, tem umas que não oram no grupo, postam uma mensagem, dá um amém, mas ora fora, mas eu estou sentindo paz no meu interior. Glória a Deus. Sabe aquela leveza, você sabe que as coisas não estão bem, mas você tem paz dentro de si? Porque tem momento que você precisa de uma aproximação com Deus. Então assim, oração é quando você começa a ter uma aproximação. Quando você tem um momento de consagração, você vai tirar um tempo para jejuar. Você não vai jejuar às vezes o tempo todo, por quê? Principalmente quem é casado não pode. Está jejuando 24/48. Mas vocês que são solteiros, que não tem ninguém, vocês podem jejuar quando der vontade. A gente, irmã, que não pode. Porque às vezes não é fácil, você não pode jejuar o tempo todo. Mas para quem é solteiro, porque quando eu era solteira, eu jejuava de passar 12 horas de relógio no jejum, de começar de manhã e terminar meia-noite. E eu conseguia fazer esse jejum, ia fazer uma festividade, vai ter festividade, o grupo vai apresentar, vamos jejuar, vamos consagrar. E eu, como líder, eu não exigia aquele jejum, eu falava jejum no dia, mas não exigia o tempo. Eu sempre falei jejum é onde você cuidar, porque o corpo da gente tem nosso limite. Mas depois que eu casei, eu já não consigo fazer esse jejum tão prolongado o dia todo. Porque, querendo ou não, você tem um filho pequeno dentro de casa, você tem um marido dentro de casa, agora tem um cachorro lá. Mas, irmãos, a gente precisa se aproximar de Deus. A gente precisa buscar intimidade com Deus. Um dia de quinta-feira, que é o culto orando com o Espírito Santo, é um culto para jejum. Ah, mas eu venho para o ciclo de oração de qualquer jeito. Como é que Deus vai fazer milagre? Se a gente não tira um momento de oração em casa, a gente não tira um período de consagração, e vai lá, Senhor, visita o ciclo de oração para que venha pegar fogo na seara, para que a gente venha ver vidas libertas, aqui o ministério, coisas sendo desemboladas, rolo sendo desembolado na igreja, para a gente ver vidas sendo curadas, salvas, resgatadas. Às vezes a gente chega aqui na carne e vai orar. E às vezes não é o suficiente. Eu sei que todo mundo tem um dia corrido, quando mundo trabalha em casa, porque em casa a gente precisa estar mais próximo do Senhor. Buscar uma aproximação com Deus, uma intimidade. Às vezes você quer que Deus te revele algo que está no oculto, mas não está preparado espiritualmente para receber aquela revelação, porque não tem uma vida de consagração. A gente não tira tempo para ler a Bíblia, não tira tempo para orar, não tira 30 minutos. Se você diz o que? Orai em todo o tempo. Diz o que? Orando em todo o tempo. Você pode orar de manhã, meio-dia, de tarde, de noite. Se quiser passar o dia todo em espírito de oração, você passa. Vai depender como tiver sua vida e o ambiente também. Nem na nossa casa precisamos botar um ambiente de oração. Quebrar os altares de Satanás dentro do nosso lar. Quebrar as muralhas do diabo dentro do nosso lar. Porque às vezes a gente ora tanto para Deus tirar as barreiras espirituais, mas tem barreira dentro da nossa casa que a gente deixou. E a gente não tira. Altares que foram feitos que a gente não tira. E acaba prolongando situações. Na oração com o Espírito Santo, Deus vai te revelar o que você precisa mudar, onde você precisa ser trabalhado e tratado. Às vezes é a nossa natureza. Às vezes não é nada do nosso lar, é só a nossa natureza que é difícil. Às vezes a nossa natureza é dura. E a gente precisa orar para quebrar essa muralha dentro da gente. A gente precisa buscar uma aproximação com o Espírito Santo para quebrar muralhas dentro da gente.
sabedoria das mais profundas, não falo daquela qualquer, daquela mais profunda. Ela tem muita experiência para contar, então essas pessoas acabam buscando mais a Deus. Porque sabem que se não se aproximar de Deus, o inimigo vem. Porque quando faz um pacto lá, que quebra, o diabo não quer perder. E ela contando que um dia ela estava lá orando, e tinha um rapaz lá orando, falando em língua, mistério lá de joelho orando. E aí chegou outro rapaz perto dela, o rapaz falou assim: pastora, oi, a senhora tem 2 filhos? Aí o rapaz falou, ela falou, tenho. Porque esse rapaz, ela não está ouvindo não, esse rapaz está orando amaldiçoando seus filhos, que vai morrer assim, assim, assim. Porque o rapaz que falou com ela, isso tem dom de interpretação de línguas. Por isso que eu falo, cuidado quando você não vê testemunho na vida de uma pessoa e a pessoa está aqui na igreja pulando e sapateando. Porque o testemunho da gente é de muita coisa, diz quem a gente é. É necessário nós termos esse dom de interpretação de línguas estranhas, ainda mais no dia de hoje, que tem muitas pessoas, bruxas, pessoas de outras seitas infiltradas dentro das igrejas para trazer discórdia. Quando você vê, gente, a gente tem que ter cuidado. Às vezes tem um irmão que está ali, a gente olha uma bênção. Eu não estou falando que aqui acontece, estou só dando um exemplo. E chega num momento, aquela pessoa começa a levantar discórdia na igreja. Aí contamina um, contamina outro, contamina um, contamina outro, e a gente ali, aparentemente, aquela pessoa é uma bênção. Mas, por trás está levando discórdia para toda a igreja começar a um brigar contra o outro. Porque o inimigo ele não está preocupado em tirar, mas se ele contamina a igreja do Senhor, a glória do Senhor não desce. Se o Espírito Santo sai da igreja, a glória não desce. E tem lugares que o Espírito Santo não habita mais, porque virou bagunça. O inimigo está aí levando bagunça dentro das igrejas, nos lugares. As pessoas dizendo que são usadas por Deus, às vezes não está sendo. E nessa situação dessa pastora que eu falei, diz que quando ela pegou, orou, o menino falou assim: ora, coloca a mão nela. Diz que mandou orar pelo rapaz que estava orando em língua. Quando orou, o rapaz manifestou. E aí foi expulso o demônio, que usava ele para falar em língua dentro da igreja. Então, irmãos, a gente precisa despertar esse conhecimento de buscar mais do Espírito Santo, de buscar mais de Deus. Por isso que você não pode chegar em qualquer lugar se você não tem esse discernimento. Não deixe todo mundo colocar a mão na sua cabeça, porque nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que reluz é prata. Nós precisamos, e quando você não tiver força para orar, Espírito Santo, ora por mim, porque eu não tenho mais forças. Espírito Santo, leva a minha oração até o Senhor, porque eu não consigo mais. Está doendo, eu não tenho mais força, a vontade que eu tenho, eu não tenho palavras para falar. Fale com o Espírito Santo, que Ele vai levar as suas orações até a Deus. Ele vai levar o teu clamor até a Deus. Você, quando vem para a presença do Senhor, quando eu falo vem, estou falando de você vir na igreja, estou falando quando você está na presença do Senhor, em oração, o Espírito Santo está ali como o teu intercessor. Porque a palavra diz que nós mesmos não sabemos orar, que se nós soubéssemos orar e fôssemos perfeitos, a palavra não dizia que o Senhor olhou e viu a terra, que não tinha ninguém perfeito na terra, que todos pecaram, e por causa disso, quem foi enviado? Quando ele perguntou, quem enviarei? Ele foi, envia-me a mim. O Senhor se ofereceu por nós. E quando ele veio, que voltou ao Pai, ele falou, não deixarei vós só, deixarei um Consolador. E para que vai servir um Consolador? Para nos fortalecer nas horas difíceis da nossa vida. Ah, mas eu sou forte, por isso que eu estou vencendo as batalhas. Não, se eu e você está de pé hoje, porque cada um aqui tem uma bagagem para contar, cada um tem uma história, porque tem o Espírito Santo que está ali nos fortalecendo. É o Espírito Santo que muitas vezes fala dentro do coração, vá por aqui,
Você saiu da sua casa, debaixo dessa chuva, a irmã ali tudo alagado do outro lado. Valeu a pena você vir até aqui hoje. Porque é aqui que o Espírito Santo te dá força e restaura as tuas energias. A Bíblia diz que nós devemos congregar e não fazer como muitos que deixam de congregar e ficam em casa. Isso significa porque, minha irmã, eu posso congregar em casa, mas você sozinho você não consegue. Às vezes é necessário alguém para te dar um conselho, para te orientar, uma palavra de avivamento. Às vezes é necessário aquela comunhão entre os irmãos, para você falar assim, olha, eu estou aqui, mas eu estou me alegrando. Eu estou me alegrando no Senhor. Tudo que toda vez que a gente sai da nossa casa e vem à casa do Senhor, é um momento de celebração na presença do Senhor. Isso aqui é um culto de ação de graça por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por todas as bênçãos que nós temos assim recebido. E se a gente for parar para contar, na verdade nós temos muitas bênçãos, mas quando vem o processo da luta, a gente fica, oh, meu Deus do céu, cadê o Senhor? E o Senhor me abençoou, o Senhor fala, e tu esqueceu que quando tu estava na outra prova foi eu que te abençoei? Foi eu que abri o mar vermelho para tu passar? Foi eu que eu fiz lá calmar a tempestade no meio do barco? Lá estava o barco, a tempestade estava lá no meio do mar e eu fiz o vento parar? Foi eu que cessei as pragas? Foi eu que quando mandei a praga do Egito eu não deixei tocar na tua casa? Eu não deixei tocar na tua parentela por amor a ti e por amor à minha palavra? E o Senhor, por amor à palavra dele, ele não muda. A Bíblia diz que muitas coisas que o Senhor fez foi por amor à palavra dele. E por amor à palavra dele, ele não muda, porque a Bíblia fala que a palavra dele não pode ser nem tirada e nem acrescentada. Porque aquele que o fizer perde a sua parte na árvore da vida. Então nosso processo não é em vão. Então a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite, meu irmão, que meu processo e o teu processo não é em vão. Romanos 8, 26 diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos que a vez de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode estar gemendo ali, ó, seu coração está ferido, como a gente cantou aqui, mas é o Espírito Santo que ali intercede por você. O Espírito Santo de Deus guia-me em toda oração, e Ele ensina-nos a falar com o Pai segundo a sua vontade. Ele fortalece a nossa fé e renova nossas forças, ajuda nas nossas fraquezas. Que a minha vida e a tua vida seja conduzida pela presença do Senhor, através da comunhão com o Espírito Santo dia após dia. Amém? Vamos se colocar de pé? Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor nessa noite possa assim alegrar o teu coração. Amém. Que se você estiver triste, passando alguma luta neste momento, que o Espírito Santo do Senhor possa te abençoar, te fortalecer e te ajudar. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Deus, assim, meu Deus, aqui está teu povo, Senhor. Guarda o teu povo na tua presença. E que essa mensagem dessa noite seja para edificação, meu Pai. Seja para restauração, para renovo, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, meu Pai, venha nos guiar, nos orientar, Senhor. Nos instruir na tua palavra, Jesus. Nos enche com a tua presença, meu Pai. Guia-nos mansamente as águas tranquilas, refrigera a nossa alma, Jesus. Enche-nos com a tua presença. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me, faz em meio espaço, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente que bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias de nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Vamos aplaudir o Senhor? Vou convidar aqui o missionário Erasmo. Vai estar orando aqui para que o Pai abençoe o pessoal para ir para casa.
Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Recebi a Deus. Deus só alegria do Pai, seu amém? Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Jesus, meu Pai. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. E essa noite, meu Pai, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer, meu Pai. Leva aí para o nosso lado, meu Pai, e vai da tua graça, vai da tua potência, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda todo o nosso familiar, meu Pai, que também estou aqui essa noite. E também aquele que vai em casa, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada novamente por estar com você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu tirar aqui seu.